Então, pessoal, vamos falar hoje sobre polimorfismo, certo? Vamos lá ao nosso assunto. Pessoal, o conceito de polimorfismo é muito utilizado na programação, certo? Desenvolvimento de software tem aplicações robóticas, né, para aplicações aí da área de engenharia, também na área de aviação e muitas outras áreas robóticas, certo? Então, vamos lá para o conceito de polimorfismo. O conceito de polimorfismo é o seguinte: distingue a possibilidade de dois ou mais objetos executarem a mesma ação. Por exemplo, um carro e um motociclo podem partilhar duas funcionalidades iguais, tais como acelerar e travar. Então, esse é o conceito de polimorfismo. É um conceito de reutilização. A palavra polymorphs, né, que é várias formas, é esse significado do polimorfismo. Então aqui temos aqui, por exemplo, um objeto carro, né? Podemos ver aqui, e um motociclo. Nas aulas anteriores, né, e outros assuntos sobre herança, neste caso a gente cria aqui um carro com um método, a classe tem um método e os atributos, certo? O carro ele tem um método acelerar e travar. O motociclo também tem esses mesmos métodos, certo? Acelerar e travar. Uma moto, né, neste caso, eu posso acelerar ela e travar. A gente entende aqui que o carro e o motociclo, eles compartilham os mesmos métodos, eles utilizam os mesmos métodos. Então, na programação, para a gente fazer reutilização, né, e facilitar a implementação, né, de métodos, neste caso, a gente usa o polimorfismo. Então aqui, o objeto agora carro e motociclo, eles abstraem isso, que é o polimorfismo, e utiliza esses dois métodos, acelerar e travar. Então, o carro ele vai poder acelerar e travar, e o motociclo também vai poder acelerar e travar. Porém, esses métodos são compartilhados. O que tem diferente aqui no polimorfismo, né, é que eu vou criar um objeto com esse método acelerar e travar, neste caso é uma bola aqui representa o objeto, e esses dois vão compartilhar ou herdar esses dois métodos. Então eu posso reutilizar essa classe, certo? Esses métodos, então esse é o conceito de polimorfismo. É a possibilidade de um ou mais objetos executar a mesma ação. Só que, neste caso aqui, o motociclo, acelerar é totalmente diferente. Tem que você pegar o acelerador de que o carro, né? Neste caso, você tem que apertar no acelerador. Você tem que pegar com a mão na moto, e do carro você tem que com o pé. Outras maneiras também de acelerar. Porém, eles têm o mesmo método. Então, polimorfismo, esse é um dos conceitos de polimorfismo, certo, pessoal? Vamos agora, entrando no mundo do polimorfismo, falar sobre classes abstratas, certo? Desculpa aqui, eu puxei. As classes abstratas, ela já entra no mundo do polimorfismos. Com as classes abstratas, pessoal, nós podemos utilizar o polimorfismo, aplicar o polimorfismo. Então, na tecnologia, na programação de software e tal, a gente utiliza o conceito de abstração, que é as abstratas. Neste caso, para a gente reutilizar os métodos. Então, classes abstratas existem e nós podemos reutilizar essa classe para aplicar o polimorfismo. Então, no PO, utilizamos classes abstratas para atribuir funcionalidades iguais a objetos diferentes. Então, aqui eu tenho um carro, como eu estava falando no conceito, carro, e o motociclo, ele tem os mesmos métodos, acelerar e travar, certo? Então, eu tenho, esse objeto aqui vai ser uma abstract class, vai ser uma classe individual, e eu vou implementar esse método acelerar e o método travar.
Então, como eu estou reutilizando aqui, essas funcionalidades são iguais para todos esses dois objetos, eu vou criar uma classe abstrata para poder reutilizar esses métodos aqui nessa classe, que é um conceito de herança de classes abstratas, depois a gente vai falar. Mas o conceito de classes abstratas, com as classes abstratas a gente consegue aplicar, no assunto anterior, o polimorfismo, que a gente vai ver na prática como a gente faz isso, certo? Ok? E também tem os métodos abstratos, né? Uma classe abstrata, eu tenho um métodos abstratos. É o mesmo conceito. Quando criamos um método abstrato, fazemos com que ele seja implementado em todas as classes que herdarem a classe abstrata. Para criarmos um método abstrato, usamos a palavra-chave abstract. E ao contrário do que temos vindo a fazer, não colocamos o bloco de código para o método. Como eu falei, uma classe abstrata, ele é uma classe abstract classe e tem métodos abstratos. É só uma abstração. Eu não vou implementar nada nessa classe. Então, a classe tem atributos e métodos. Então, neste caso, a abstract classe vai ter sua classe abstrata e seus métodos abstratos. Neste caso, as classes que herdam carro e moto vão herdar dessa classe abstrata os métodos e atributos, os métodos dessa classe, certo? Então, um método abstrato, quando criamos um método abstrato, fazemos com que ele seja implementado em todas as classes que herdarem da classe abstrata. Para criarmos um método abstrato, usamos a palavra abstrato, né, nesse caso, conforme eu li novamente. Então, vamos aplicar esses dois padrões aqui, né? Vamos lá. Então, abri aqui o Visual Studio, né? E vamos criar aqui uma classe, né? Vou aqui, já tem um projeto aqui, em polimorfismo, adicionar classe. Eu vou criar aqui uma classe. Para eu criar uma classe abstrata, eu vou ter que aplicar o polimorfismo. Neste caso, eu vou ter que criar primeiro uma classe abstrata. Vamos lá, vamos criar aqui uma classe chamada automóvel. Certo? Beleza. Eu vou fazer isso aqui. Para eu fazer uma classe abstrata, eu tenho que fazer o seguinte: public classe, se posso ser pública, né? Abstract. Isso é. Então, tem um problema aqui. Tem um problema aqui. Na verdade é abstract classe. Desculpa aqui, pessoal. Certo? Então vamos lá. Abstract classe, eu estou criando a classe abstrata. Aí neste caso eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui o método automóvel. Eu vou colocar aqui abstract no método abstrato, né? Public abstract acelerar. Certo? E neste caso eu estou criando um método abstrato, certo? Neste caso aqui eu vou criar também, neste caso eu vou ter que ser o tipo dele, eu volto aqui, né? Void, por exemplo, essa void. Eu recebo aqui quantidade. E eu vou fazer outro método aqui, public abstract void trava,
certo? E aqui eu estou criando dois métodos abstratos, acelerar e travar. Esse é o formato que a gente cria a classe abstrata. Você atribui aqui a palavra-chave abstract, né? Classe automóvel. Você define os métodos que você vai utilizar, que é acelerar e travar. Aí o próximo assunto que nós vamos falar é sobre herança de classes abstratas, que é o conceito de polimorfismo. Aí a gente entra. Primeiro a gente tem que entender as classes abstratas. A gente aprendeu o conceito de polimorfismo para poder a gente aplicar o polimorfismo com as classes abstratas, certo? Então é um conceito de herança, a gente vai falar depois, certo? Herança de classes abstratas.